Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo falando do Bolsa Família. Olha só, a Caixa começa a liberar nesta quinta-feira o pagamento de maio do programa Bolsa Família. O valor total será o maior da história, 14 bilhões e 200 milhões de reais. Recebem hoje os beneficiários com final 1 do número de inscrição social, conforme calendário escalonado que vai até o dia 31. Hoje recebe quem tem o NIS terminado em 1. No dia 19 de maio, NIS 2, 22 de maio, NIS 3, 23 de maio, NIS 4, 24 de maio, NIS 5, 25 de maio, NIS 6, 26 de maio, NIS 7, 29 de maio, NIS 8, 30 de maio, NIS 9 e 31 de maio, NIS 0. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor mínimo pago às famílias é de R$ 600. Aquelas que têm crianças de até 6 anos recebem para cada uma um adicional de R$ 150. As famílias que recebem seu benefício pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital, podem movimentar os recursos pelo aplicativo. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, além das agências da Caixa. E o projeto para garantir um reajuste acima da inflação para o salário mínimo deve causar um impacto de 82 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos até 2026. As contas são do próprio governo. A proposta do Executivo prevê que, a partir do ano que vem, o valor do mínimo seja corrigido de acordo com alguns fatores, como a inflação acumulada em 12 meses do período anterior ao reajuste, no caso até novembro, e considerando também a variação do Produto Interno Bruto. Para 2024, por exemplo, o cálculo seria feito em cima do INPC calculado entre dezembro de 2022 e novembro deste ano, mais o crescimento do PIB em 2022. O INPC é chamada inflação dos mais pobres. O índice mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento médio mensal de 1 a 5 salários mínimos. Alterar o valor do salário mínimo altera uma série de benefícios que usam esse indicador, como pensões e aposentadorias do INSS, o benefício de prestação continuada, o abono salarial e o seguro-desemprego. Caso o Congresso Nacional aprove a proposta do governo para estabelecer uma política de valorização do salário mínimo, no ano que vem, o aumento acima da inflação terá um custo de 18 bilhões e 100 milhões de reais. Para 2025 e 2026, os impactos são estimados em 25 bilhões e 200 milhões de reais e 39 bilhões e 100 milhões de reais, respectivamente. E olha só, eu mudo de assunto para falar que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, será ouvido nesta quinta-feira pela Polícia Federal. O depoimento faz parte do inquérito que apura um suposto esquema de fraude nos cartões de vacina contra a Covid-19. Os registros teriam beneficiado o então presidente Bolsonaro e a filha, além de Cid e familiares. Preso desde o último dia 3 no batalhão da Polícia do Exército em Brasília, Mauro Cid foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, que fez também buscas na residência de Jair Bolsonaro em Brasília. Segundo as investigações, informações falsas sobre a vacinação de Bolsonaro e de sua filha foram inseridas no sistema do Ministério da Saúde. O ex-presidente Cid e outras pessoas próximas são investigados pela suposta inclusão dos dados. O objetivo seria facilitar a entrada nos Estados Unidos, país que exige o comprovante da vacinação. No depoimento à PF, o ex-ajudante de ordens tem o direito de ficar calado, mas ele estaria disposto a responder todas as perguntas. Cid terá que explicar, por exemplo, porque um computador usado por ele acessou os dados de vacinação do ex-presidente nos dias 22 e 27 de dezembro, dias seguintes à inclusão dos dados falsos. No dia 30, segundo a investigação,
o acesso aconteceu pelo celular pessoal de Cid. O ex-ajudante de ordens também terá que esclarecer a suposta adulteração no cartão de vacinas de seus familiares. A esposa dele, Gabriela Santiago Cid, foi intimada a prestar depoimento na sexta-feira. Eu trago agora os destaques internacionais. A região de Emília-Romagna, na Itália, tem sido duramente atingida por tempestades. Só ontem, a Guarda Costeira realizou cerca de 5.000 resgates. E apesar das chuvas terem diminuído, o nível dos rios continua subindo. Imagens divulgadas por autoridades mostram 2 idosos que haviam se refugiado no telhado de casa para escapar da enchente na comuna de Faenza. Os resgatistas se aproximam e um oficial desce em uma corda ao encontro do casal. Uma mulher grávida foi resgatada em uma operação semelhante na comuna de Ravenna. Moradores de Cesena, fortemente atingida pelas tempestades, estão assustados com o fenômeno. Em pouco tempo nos encontramos em uma situação... Então o que fizemos? Subimos as escadas para minha cunhada, porque mora no nível da rua. Subimos para dormir e observamos da janela como a água subia. Moro aqui desde 1979. Já vi enchentes, mas nunca vi nada parecido. Nunca tivemos água nesse nível. Autoridades regionais confirmaram diversas mortes em Emília-Romagna e várias pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo o Ministério da Defesa Civil, 50.000 pessoas ficaram sem energia elétrica e cerca de 5.000 foram resgatadas com a ajuda de botes infláveis e de helicópteros. As enchentes levaram ao cancelamento do GP de Fórmula 1, que aconteceria neste final de semana em Imola. E empresas russas estão buscando oportunidades de negócio em Cuba. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer uma parceria estratégica em 2023. Representantes de 52 empresas da Rússia exploram em Havana possibilidades de negócios e investimentos na ilha comunista, em um novo sinal da vontade dos dois governos de fortalecer a associação estratégica. Os encontros ocorrem no Fórum Econômico Empresarial Cuba-Rússia. Os dois países anunciaram no final de dezembro a intenção de fortalecer sua associação estratégica em 2023. O comissário presidencial para os direitos dos empresários da Rússia, Boris Titov, destacou que a visita do presidente Miguel Díaz-Canel ao país no final de novembro, quando se reuniu com seu colega Vladimir Putin, abriu grandes possibilidades para os empresários russos e desenvolvimento de projetos conjuntos. O fórum, que reúne representantes de 52 empresas russas e 106 cubanas, antecede uma reunião da Comissão Empresarial Cuba-Rússia, da qual participará o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshchenko, segundo fontes cubanas. De acordo com as autoridades, essa aliança pode ter uma participação efetiva nos planos de desenvolvimento econômico e social de Cuba até o ano de 2030. Díaz-Canel, cujo país enfrenta a pior crise econômica em 30 anos, com uma forte escassez de alimentos, medicamentos e combustível, viajou à Rússia em meio a um giro internacional, que o levou também à Argélia, Turquia e China. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais.